na aula de hoje nós vamos estar reforçando a medida da circunferência e também a área de um círculo. Vamos lembrar então a denominação, ou seja, o nome de cada elemento que existe em uma circunferência ou círculo. O que é realmente circunferência? O que é círculo? Será que eu confundo ou as duas coisas são iguais? Então vamos agora tirar a sua dúvida. Nós temos aqui uma tampa. Essa tampa de panela. Então, o que acontece? Vocês podem ver que a tampa nós temos um aro de alumínio em volta. E nós temos a parte de vidro. Então, esta tampa vai nos ajudar a separar exatamente e você tentar definir aí o que é uma circunferência e a área do círculo. Muitos alunos confundem devido à definição. Então, vamos ver. Eu tenho a minha tampa. Aí eu pergunto, qual o comprimento dessa circunferência? Ou seja, o que é a circunferência? A circunferência é toda a volta da tampa, toda essa parte de alumínio. Então, o que acontece? Quando nós queremos calcular o comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, aonde o π nós usamos o 3,14, que é o valor de π. Então, vamos voltar. O comprimento da circunferência, quando nós temos a tampa e eu tenho esse aro de alumínio em volta. Quando eu falo que eu quero calcular o comprimento desta tampa, eu vou calcular, então, o aro dessa tampa, esta parte de alumínio. Agora, se eu perguntar qual a quantidade de vidro que foi utilizado para fazer essa tampa, ou seja, a quantidade de vidro é toda a área ocupada. Então, quando eu tenho somente o arco, é a nossa circunferência. Então, o arco é a nossa circunferência. Por exemplo, então, circunferência. Por exemplo, quem gosta aí de fazer caminhadas, quem gosta de fazer ciclismo, então ele vai percorrer um determinado caminho. Vamos supor que ele ande aí em círculo, né? E eu pergunto assim, quantas vezes ou quantos quilômetros essa pessoa andou em uma pista circular? Ele vai calcular a área? Não, ele vai calcular a circunferência, o comprimento da circunferência, porque ele andou em círculo, ele andou em volta, ele andou um caminho. Então, nós vamos achar o comprimento, quanto ele andou. Agora, já a parte interna dessa circunferência, toda essa parte aqui, é a área do nosso círculo. É a área do círculo. Ou seja, quando nós temos a parte todinha de vidro, é a área do nosso círculo. A parte externa, onde só tem o aro, é a nossa circunferência. Espero que você esteja começando a entender o que é quando precisamos calcular a medida da circunferência e a área do círculo. Só que nós temos mais um probleminha. Se vocês observarem, tem um parafuso para poder segurar o puxador da tampa. Esse parafuso, ele é colocado em qualquer lugar? Não, ele é colocado bem no centro. Se ele é colocado bem no centro, então vamos lá, ó. Esse parafuso da tampa, ele é colocado bem no meio da nossa circunferência. Ele não é colocado em outro lugar, ele foi colocado bem no centro. Agora que vem mais uma definição. A medida do meu parafuso até a minha borda
daqui do meu parafuso até a borda, nós chamamos, ó, daqui até aqui. Então, do parafuso até a borda, nós chamamos de raio. Aqui é o nosso raio. Então, vamos de novo. Eu tenho o parafuso que está bem no centro. E do centro até a minha borda, essa distância eu chamo de raio. Só que, para medir essa distância, ele teve que fazer o quê? Ele teve que colocar uma régua e medir qual é o meio. Não é isso? Ou seja, para medir o meio, então preste bem atenção agora. Ele fez o quê? Mediu quanto tem de uma extremidade na outra e mediu o meio. Essa medida de uma extremidade na outra, nós chamamos de diâmetro. Então, nós temos o raio e a medida toda, vou fazer até de vermelho, ó, em vermelho. A medida toda é o nosso diâmetro. Diâmetro. Então, o diâmetro é a medida de fora a fora. Então, o diâmetro é a medida de fora a fora. Ou seja, eu vou fazer uma medida aqui, ó, de fora a fora. Esse é o diâmetro. Então, é a medida de uma extremidade na outra. Só que, quando eu quero achar o meu raio, o que eu faço? Olha outra definição importantíssima para os nossos exercícios. O nosso raio é o valor do diâmetro dividido por 2. Por que por 2? Porque são duas partes. Vamos ver se vocês estão prestando bem atenção no que eu estou falando. Supondo que o nosso diâmetro desta tampa seja 10. Supondo que o diâmetro dessa tampa seja 10. Qual é o valor do raio? Olha a minha pergunta. Supondo, então, que o diâmetro dessa tampa, ou seja, essa medida daqui a aqui, seja 10. Qual é a medida do meu raio? Então, vamos lá, ó. Raio é igual. Qual foi mesmo a medida que eu falei que tem de um lado até o outro? 10. Dividido por 2. Então, o raio é igual a 5. Ou seja, temos que guardar também essa fórmula do raio, que o raio é sempre a metade do meu diâmetro. Então, vamos supor novamente, só para ver se vocês estão bem espertos. Supondo que a medida do meu raio, a metade, seja 2. Qual é a medida do meu diâmetro? Ó, aqui vale 2. Qual é a medida do meu diâmetro? 2. Se aqui vale 2, aqui também vale 2. 2 mais 2, 4. Entenderam como que funciona? Então, nós temos que prestar muita atenção também na questão do raio. O raio sempre vai ser o valor total do nosso diâmetro dividido em duas partes, ok? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 2. Eu gosto muito de fazer a parte geométrica, ou seja, eu gosto de fazer o desenho para visualizar melhor o meu exercício. Então, se eu quero o comprimento da circunferência, eu quero a minha parte de fora, né? Eu quero aqui a minha parte de fora. Ou seja, eu quero calcular esse comprimento da circunferência, aonde ela tem o raio, ou seja, lembrando que aqui eu tenho o meio da minha circunferência e esse pedacinho aqui, que é a metade, vale 2. Então, eu quero saber qual o comprimento total da minha circunferência. Vamos lá? Comprimento é igual
a 2 vezes o π vezes o valor do raio. Copiei, vamos substituir. Comprimento é igual 2 vezes. Qual é mesmo o valor de π? 3,14. Então, 3,14 vezes o valor do raio. Qual foi o valor do raio que foi dado? 2. Então, fazendo essa conta, o nosso comprimento, vamos supor que esteja em centímetros, tá bom? Então, o comprimento vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 3,14. Então, 3,14 vezes o número 4. Eu fiz 2 vezes 2, 4, aí vezes o 3,14. Vamos fazer essa multiplicação? 4 vezes 4, 16. 1 vezes 4, 4 mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Lembrando que nós temos que contar quantas casas nós temos depois da vírgula. 1, 2. 2 casas. 1, 2, vírgula. Então, o comprimento da nossa circunferência vai ser 12,56 centímetros. Esse é o comprimento da nossa circunferência. E agora nós vamos para o segundo exemplo do nosso exercício de medidas de circunferência ou área de círculo. O nosso segundo exemplo diz o seguinte: calcule o comprimento de uma circunferência. Então, vamos pensar. Quando fala a palavra circunferência, eu já sei que é a parte externa. Então, eu já sei que é a minha parte externa. Então, calcule o comprimento de uma circunferência, ou seja, essa parte externa, com 6 centímetros de diâmetro. Olha já a diferença, agora já não está mais falando raio, está falando diâmetro. Então, vamos recordar o que é mesmo diâmetro? Eu tenho, então, vamos voltar ao parafuso. O parafuso ele está bem no meio. O diâmetro é de uma extremidade até a outra. Ou seja, a minha medida de uma extremidade até a outra, nós chamamos de diâmetro. Agora, só que, vamos prestar bem atenção nessa parte. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Não está falando diâmetro, está pedindo o raio. Agora que vem a definição e dica para vocês não esquecerem. Ou seja, raio, diâmetro é a mesma coisa? Claro que não. Lembrando então que o diâmetro é o total e ele mede 6, o que eu tenho que fazer para achar o raio? Eu tenho que achar a metade dessa distância. A distância toda chama-se diâmetro. Mas como eu preciso do raio e não do diâmetro, então o que ele fez? Ele deu a medida de 6 no total. Para eu achar o raio, eu tenho que pegar esse 6, que é a medida total, e dividir em quantas partes? Em 2. Por que em 2? Porque eu tenho essa parte e eu tenho essa, ou seja, são 2 partes. Então, vai ficar o nosso raio é o diâmetro dividido por 2 partes. Ou seja, o nosso raio é igual. Quanto vale o nosso diâmetro? 6. Então, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai ser 3.
Então, quanto mede cada lado aqui, cada distância? 3. Ou seja, o nosso raio, então, vale 3. Agora sim, eu tinha o diâmetro, encontrei o meu valor do raio, agora eu posso voltar para achar o comprimento da minha circunferência. Não posso, quando tiver o diâmetro, não posso ir direto para a minha fórmula, porque a minha fórmula pede raio e não diâmetro. Então, fica a dica. Preste muita atenção na hora que vocês forem fazer a leitura do problema. Grifem se é diâmetro ou se é raio que está sendo dado no problema. Agora que eu já tenho o meu raio que vale 3, né? Meu raio que vale 3, eu vou substituir na minha fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π, onde o valor dele é 3,14, vezes o valor do raio. Quanto que nós achamos que é o raio? 3. Comprimento é igual 2 vezes 3, 6. Então, vamos fazer 3,14 vezes o 6, porque 2 vezes 3, 6. Vamos fazer a multiplicação junto comigo? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora, vamos contar as casinhas depois da vírgula. 1, 2. Daqui para cá, eu vou contar 2 casinhas também. 1, 2. Contei 2 casas, coloquei a minha vírgula. Ou seja, o comprimento dessa circunferência será 18,84 centímetros. Esse é o valor do comprimento dessa circunferência. A dica que eu dou para vocês é, antes de resolver o exercício, preste bem atenção nos dados do problema. Se foi dado o raio ou se foi dado o diâmetro. Se nós estamos procurando a medida da circunferência ou se nós estamos procurando a área do problema.